Vamos embora então. Léo, Fala comigo. eu quero começar o podcast falando para você que hoje você me fez ficar parado alguns minutos pensando na minha vida. Por quê? Porque eu tava em casa e eu realmente tive uma postagem sua, umas 3 horas mais ou menos antes de vir pro podcast. Eu estava estudando o Léo para vir para cá e eu vi você sendo batizado. Foi ontem, inclusive. Então, eu vi hoje a sua postagem. Uhum. Passou para mim hoje. Eu postei hoje, mas o batismo foi ontem. Isso. E aí, você falou assim, uma frase que mexeu muito comigo, né? Hoje eu morri para mim e nasci para Cristo. O que significa essa frase, Léo? Essa frase é o... Acho que é ela que baseia todo o processo de conversão, entendeu? Quando você se converte ao cristianismo, né? Entender que Jesus é seu único salvador, você entende que você precisa morrer para sua carne, se arrepender dos seus pecados. Morrer para a carne significa você abdicar, renunciar os desejos pecaminosos que a gente já nasce com eles, entendeu? Desde a criação do mundo, o pecado se instaurou no mundo e a gente já nasce em pecado. E em João 3,3 diz que quem quer ver o reino dos céus tem que nascer de novo. E esse nascer de novo é isso, é morrer para si próprio. É eu parar de pensar em mim, não achar mais que o mundo gira em torno da minha volta, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, esse morrer para a carne é exatamente isso. É você renunciar os prazeres egocêntricos e orgulhosos que o ser humano cultiva desde os primórdios e começar a se voltar a ter uma dependência em viver a sua vida para e com Cristo. Então, é um processo que eu sou, vou dizer assim, sou novato, porque eu me converti, na verdade, faz 2 anos. E agora que eu fiz o batismo nas águas, né? Eu já tinha feito esse batismo antes. Eu era adolescente, que minha mãe é pastora. Eu sempre convivi num lar missionário. Eu fui missionário durante um tempo na minha adolescência. Mas como eu era adolescente, né, eu fiz mais pela pressão de estar ali, não tinha o que fazer, assim, não tinha a consciência adulta de é uma escolha minha, eu entendo uma revelação espiritual sobre as coisas, apesar de ter uma criação cristã. Então, quando eu me converti há 2 anos atrás, um pouco depois do meu acidente, eu comecei a estudar teologia e arqueologia. Então, eu fiz alguns cursos, fiz um curso de maturidade espiritual na Mananciais, aqui no Rio, que foi ali que abriu minha mente, abriu o meu campo de visão para o mundo espiritual. E eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma, que eu vi histórias da Bíblia, eu vi a minha vida, eu vi coisas que aconteceram a minha vida inteira. Eu nunca tinha enxergado da maneira que eu estava enxergando. Sim. Eu costumo dizer que é bem parecido com a revelação que Paulo teve quando ele teve a presença de Deus, né? Porque o Paulo era um pecador que perseguia os cristãos na época. Sim. Ele matava criança, mulher, quem fosse que fosse cristão, era o ofício dele, era a profissão dele, era um soldado matador, assassino. E ele tem um encontro genuíno com Cristo, né, onde ele está no cavalo indo perseguir cristãos e um clarão acontece, ele cai do cavalo, dá com a cara no chão e ele vê Jesus e ouve a voz de Jesus perguntando: por que me persegues? E naquele momento ele fica cego. Ele fica alguns dias cego. E aí tem o Ananias, é um profeta. Deus fala com Ananias e fala: vai visitar o Paulo na cabana. Ele vai estar cego. E aí você vai tirar a venda do olho dele. E as escamas cairão dos olhos dele. Ele vai ter uma revelação. Ele vai começar um ministério de evangelização em meu nome. E aí o Ananias vai, encontra ele e fala: Deus me mandou vir aqui tirar as vendas dos teus olhos, depois as escamas vão cair. E aí ele volta à vida, ele volta a ver. Né? Então, e foi isso que aconteceu com vocês 2 anos para cá. Aí, há 2 anos atrás aconteceu isso. Eu tive realmente assim, uma revelação do mundo espiritual de como as coisas funcionavam. E aí eu vim nesse processo de entendimento, o que é o batismo, né? O porquê das renúncias. Porque uma coisa a gente falar, existe uma diferença grotesca entre a pessoa que acredita e a pessoa que crê. Apesar das palavras serem sinônimos, a maioria das pessoas dizem que acredita em Deus, porque acho que existe e tal, assim, mas crer é algo assim, eu sigo. Sim. Né? Muitas pessoas falam: mas eu acredito em Deus. Eu falei: mas que Deus? Porque o Deus que você diz que acredita deixou uma Bíblia, deixou um manual, deixou uma instrução de como viver a vida, e você está usando a Bíblia como se fosse um self-service. Isso aqui eu gosto, isso aqui não. Isso aqui não serve para mim, isso aqui não.
E ali é um manual da vida, né? Então, nada melhor que você... Se você compra um móvel na sua casa, um abajur, você tem que um manual para aprender a montar. E o manual que Deus deu pra gente para viver a nossa vida da melhor forma possível foi a Bíblia. Então, você escolheu o que quer da Bíblia. Antes, eu escolhi o que eu queria. Entendeu? Eu era esse cara. Por isso que eu falo com propriedade. Eu era esse cara. Eu olhava a Bíblia e falava, isso aqui é para mim, isso aqui não. Isso aqui para mim é antiquado, isso aqui é arcaico. Entendi. Isso aqui serve. Ah, mas isso aqui eu não acredito, não. E eu entendi que existe... Quando eu estava no hospital, ao ponto de querer tirar a minha vida, eu olhei para Deus e falei assim... Eu xingava Deus e falava, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Você disse isso? Eu falava. Eu burlei algumas coisas de morfina para tentar tirar minha vida daquela noite. Você tentou se matar no hospital? Sim. Eu tentei convencer a enfermeira a me dar mais morfina, por conta do meu coração ser um pouco maior, ele pulsava errado, né? Então dava umas pipocadas, às vezes parava. E aí eu tentei fazer com que ela me desse mais para que eu tirasse a minha vida aquela noite. E eu orava para Deus para tirar a minha vida, porque para mim não fazia sentido. Porque como eu tive uma queimadura muito forte, em 40% do corpo, inclusive no rosto, para mim eu ia ficar deformado o resto da minha vida, né? Como a gente tem inúmeros casos que acontecem. Então, para mim, não fazia sentido viver mais daquela forma. Então, para mim, não fazia sentido estar aqui nesse mundo, entendeu? E eu culpava Deus por isso. E é muito comum as pessoas culparem Deus, porque elas nunca entendem um contexto espiritual que tem por trás. E aí, no dia seguinte, o médico entrou eu fui para o debridamento, que é onde faz a raspagem com bucha da pele. Fazia de 2 em 2 dias essa raspagem. Fiquei 2 meses lá fazendo esse tipo de raspagem. Então, quando você volta para o quarto, depois da raspagem, é como se tivesse queimado de novo, é uma dor absurda, sim. Entra em remédio de novo, você fica dropado e grogue, assim, quase que 24 horas por dia. E aí, nesse dia, após eu tentar tirar minha vida, o médico entrou e falou, preciso conversar com você, quando você estiver melhor, eu volto. Aí eu já fiquei pensando em milhões de coisas, né? Eu falei, no início do processo, ele falou, não posso te prometer nada, não posso te prometer que você vai ficar 100%, é uma coisa muito individual, a gente vai ver conforme vai ser o tratamento. Então, na hora que ele falou aquilo, eu falei, mano, ele vai vir me falar o pior. Você já pensava e esperava o pior? Sim, porque eles tiraram os espelhos do meu quarto. Você não podia se ver? Nem telefone, nada? Nada. E aquilo ficava passando na sua Eu cabeça? falei, se tirou o espelho, tirou o telefone, o negócio ficou feio. Você passava a mão e sentia as feridas? No rosto eu nem passava a mão, porque minha mão estava toda... Eu queimei a mão também, as 2 mãos. Então estava todo... Parecia uma múmia, sabe? Assim, todo envelopado de curativo. Então, quando ele voltou mais tarde, ele começou a desenrolar a minha mão, que foi onde o botijão de gás estourou. E essa minha mão, você quase viu o osso, porque perdeu a tampa da mão inteira aqui assim. E ele começou a desenrolar a mão e ele foi falando, ó, lembra como é que estava, papapá, seu corpo, a pior parte era a sua mão. A sua mão, a gente tinha certeza que quando você chegou, a gente tinha certeza que ia ter que fazer um enxerto. A gente ia ter que tirar pedaço de algum lugar do seu corpo para fazer um enxerto na sua mão. A sua mão ia perder a mobilidade aí quase 50%. Você não ia poder mais treinar do jeito que você treina, não ia poder fazer mais essas coisas. Você ia ter que se adaptar muito. E aí ele completa. Quando ele termina de tirar o curativo, ele fala, mas se vocês acreditam em Deus mesmo, porque minha mãe estava, né? Se vocês acreditam em Deus mesmo, pode agradecer, porque a medicina não explica, porque a pior parte do seu corpo, que era a sua mão, ela já está curada, antes do resto do seu corpo, que não era tão grave quanto a mão. Ele falou, não dá para entender.